Um novo escândalo político está movimentando o Brasil e dessa vez envolve o senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro e o banqueiro envolvido no caso Master, Daniel Vorcaro, e um suposto financiamento milionário para um filme ligado à família Bolsonaro. Áudios vazados, acusações, investigações financeiras e muita repercussão política. Afinal, o que realmente aconteceu? Hoje você vai entender toda essa história. Nos últimos dias, reportagens publicadas pelo Intercept Brasil e repercutidas internacionalmente trouxeram à tona supostas conversas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro. O centro da polêmica seria um acordo envolvendo milhões de dólares destinados à produção de um filme sobre Jair Bolsonaro chamado Dark Horse. Segundo as informações divulgadas, os valores negociados poderiam chegar a aproximadamente 24 milhões de dólares, o equivalente a mais de 130 milhões de reais. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês e o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Mas antes de continuar, muita gente começou a perguntar: afinal, quem é Daniel Vorcaro? Vorcaro ficou conhecido nacionalmente por sua ligação com o Banco Master e passou a aparecer em investigações relacionadas a suspeitas de fraude financeira, corrupção e lavagem de dinheiro. Seu nome ganhou ainda mais repercussão após operações policiais que investigam movimentações financeiras consideradas suspeitas. E é justamente essa ligação com o banqueiro investigado que aumentou ainda mais a gravidade política do caso envolvendo Flávio Bolsonaro. De acordo com as reportagens, os áudios divulgados mostrariam Flávio Bolsonaro cobrando pagamentos relacionados ao projeto cinematográfico. Em alguns trechos divulgados pela imprensa, havia reclamações sobre atrasos financeiros e dificuldades na continuidade da produção. O conteúdo rapidamente viralizou nas redes e virou munição política tanto para opositores quanto para aliados do senador. Após a repercussão, Flávio Bolsonaro se pronunciou. O senador confirmou que existiram conversas sobre apoio financeiro ao projeto do filme, mas negou qualquer tipo de ilegalidade. Segundo Flávio, tudo não passaria de um patrocínio privado, sem uso de dinheiro público e sem qualquer troca de favores políticos. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante.
O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. Aliados do senador afirmaram que a oposição estaria tentando transformar uma negociação comercial em um escândalo político. O caso explodiu no cenário político brasileiro. Parlamentares da oposição começaram a pedir investigações mais profundas sobre a origem do dinheiro e possíveis relações entre empresários e figuras políticas. Estou caminhando para cá, recebo a matéria da Intercept. Que curiosidade, o senador Flávio Bolsonaro, em diálogos muito particulares, solicitando 140 milhões de reais para terminar o filme sobre o ex-presidente, seu pai. Demonstra que ele tinha uma relação, senão não estaria ligando para ele, dizendo, tamo junto sempre. Já apoiadores da família Bolsonaro dizem que até agora não existe prova concreta de corrupção. Enquanto isso, o assunto domina debates nas redes sociais, programas políticos e canais de notícias. Especialistas avaliam que a situação pode gerar desdobramentos importantes. Dependendo do avanço das investigações, o caso pode atingir tanto o cenário político quanto o mercado financeiro, principalmente devido à ligação com o Banco Master. Ontem, a bolsa já caiu 2% e o dólar passou a mais de R$5. Além disso, o episódio acontece em um momento extremamente delicado da política brasileira, aumentando ainda mais a tensão entre governo, oposição e grupos conservadores. E aí, qual é a sua opinião sobre toda essa história? Você acredita que se trata apenas de um financiamento privado para um filme ou existe algo maior por trás dessa polêmica? Deixe sua opinião aqui nos comentários e, claro, se inscreve no canal, ative o sininho e deixe o like, porque qualquer novidade sobre esse caso eu trago aqui para vocês.